Bom, pessoal, dando início, então, aqui à nossa aula de hoje, queria agradecer a presença de todos e todas. Eu sei que não é fácil se desvencilhar aí dos compromissos para que a gente possa estudar um pouquinho, discutir, bater um papo, para contar para vocês, e agradecendo já a oportunidade, o convite que foi formulado pela OAB ESA São Paulo. O que faço aqui na pessoa da doutora Angélica Carlini, que vai ser uma das nossas professoras aqui desse curso, que com muito carinho tem organizado diversos cursos para o setor de seguros e resseguros. Então, fica aqui meu agradecimento especial a ela e ao ABESA pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom, para explicar para vocês um pouco qual é a dinâmica efetiva do nosso curso, vocês mudou o slide só para ver se está tudo certo. Vocês estão vendo o segundo slide? Sim. Legal, obrigada, Rosana, valeu. Bom, para mostrar para vocês um pouquinho aqui da nossa dinâmica, de como vai ser, então, o nosso curso, hoje eu vou falar um pouco sobre as inovações regulatórias nesses últimos 2 anos, de uma maneira geral, né, um overview mesmo, para que a gente possa estar aí todos na mesma página. O curso ele é destinado muito para quem já atua, então, no setor. Vocês vão ver que a gente já utiliza alguns termos que nós chamamos dos segurês, né? Então, por favor, depois, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, eu também fico à disposição, mas esse curso, ele tem um nível um pouquinho avançado com relação a esses conhecimentos de seguros e resseguros, né? A gente não vai ficar aqui explicando o que é seguro, o que é resseguro. A ideia é justamente tratar das especificidades do nosso setor e dessas inovações regulatórias que temos visto e acompanhado, então, nesses últimos 2 anos. A segunda aula, no dia 15, vai ser ministrada pela professora doutora Angélica Carlini, vai tratar de Open Insurance e a sua integração com o Open Banking. No dia 20 de setembro, a gente vai focar nos aspectos de sustentabilidade de ESG e seguros. Recentemente, nós tivemos a circular publicada 666, e aí teremos aqui conosco o professor André Camargo, que é muito ativo no IBGC, inclusive, e professor doutor André Camargo, que tem uma visão muito específica com relação a esse tema, envolvendo outros setores, inclusive. E aí, no dia 20, eu volto aqui com vocês e faço uma dobradinha, então, com o professor André. Na quarta aula, teremos a professora Isadora para tratar de PLDFT, uma circular da SUSEP que traz novas diretrizes em compliance. E apesar de ser de 2020, né, muito ainda se fala no presente ano, no que se refere especialmente à questão de relatório de efetividade, uma série de questões que foram colocadas aí, que vão sendo testadas ao longo do tempo, que foram justamente as principais diferenças com relação até se a gente comparar ali com a 445. Então, eu vou estar também junto com ela numa dobradinha com essa questão de PLDFT, e para encerrar, a nossa última aula vai ser de Cyber com a nossa professora Carla Couto, vai tratar da evolução no âmbito de LGPD e seguros e resseguros, trazer um pouco das novidades relacionadas à ANPD, a integração com o nosso setor, e tratar da circular SUSEP 638 de 2021, né, cujo prazo de adaptação passou agora há pouco. Nessa última aula, então, eu vou tentar estar com vocês na maioria das aulas, né, hoje, no dia 20 e no dia 22. No dia 15, infelizmente, eu não consigo estar, mas a professora a doutora Angélica certamente vai dar uma aula brilhante aqui, como sempre, né? Depois eu quero até assistir a aula dela gravada, que é sempre um prazer ouvi-la. E no dia 27 eu também não estarei, porque estarei num outro compromisso e não vou conseguir estar nessa aula de encerramento, mas ficam aqui todos os contatos, obviamente, a gente vai conversando aqui no decorrer do curso, tá? Bom, passando então propriamente dita para a nossa aula de hoje, tratar um pouco do overview dessas inovações regulatórias relacionadas à SUSEP, que é o órgão regulador de seguros, e ao Conselho Nacional de Seguros Privados. A ideia então é passar para vocês um pouquinho dessa consolidação normativa, tratar um pouco de canais de distribuição, né, falar de produtos, entrar um pouco nas questões de penalidades, fiscalizações e outras mudanças relevantes aqui para o nosso setor.
Bom, como vocês sabem, nós vivemos, né, uma era de intensa produção normativa. Até tinha dia que eu brincava ali na pandemia, eu falava assim, nossa, hoje não pode sair nada, né? Fica... Por favor, não saia nada, porque não vai dar tempo de estudar nenhum normativo. A gente sabe que foi um momento de alta, né, intensa produção normativa no âmbito da SUSEP, no âmbito do Conselho Nacional de Seguros Privados, especialmente durante o período da pandemia e durante aí a gestão anterior, que realmente trouxe uma nova era, trouxe uma mudança de paradigma no que se refere à regulamentação, sempre objetivando a concorrência, a liberdade contratual, né, muito foco em inovação, em transparência, em flexibilidade, justamente em redução de barreiras regulatórias. Isso não veio assim, alguma coisa do próprio regulador de seguros. Isso veio num contexto maior. A gente teve o decreto que tratou efetivamente do revogaço, então várias normas foram sendo revogadas para simplificação. Tivemos a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe uma série de questões ali, inclusive determinações no que se referia também à necessidade e estímulo, né, de análise de impacto regulatório, normativos em consulta pública, enfim, uma série de consolidações que vieram numa esfera federal, digamos assim, e que foram, então, sendo incorporadas aí pelo nosso regulador. O que é bastante positivo, óbvio que traz, muita gente conversa e fala assim, mas qual é o preço disso, né? Tem um custo regulatório para isso, e eu gosto de dizer, mas e o custo de não fazer, né? Então, acho que tem um período óbvio de adaptação e que demanda das companhias e dos próprios advogados que prestam esses serviços para as seguradoras e para os resseguradores para mercado supervisionado, um momento também de aprendizado, inclusive do próprio regulador, porque às vezes a norma nova é colocada de uma forma que tem ali um estudo mínimo, uma consulta pública, mas até a fiscalização e como a norma vai ser de fato aplicada, às vezes o regulador também acaba aprendendo com isso. Então, é um momento novo para todos, né? Esse impulso vem do regulador, mas é um aprendizado conjunto, um aprendizado aí que é de todos e que a gente tem visto com muito bons olhos. No ano de 2022, os números estão menores do que 2021, até se a gente comparar também com 20, mas a boa notícia é que, imagino que vocês também tenham acompanhado, a gente teve aquela troca de bastão na SUSEP e a mudança de gestão com relação ao novo superintendente, que foi que assumiu a SUSEP, então, né, nessa gestão deste ano. E a boa notícia é que todos esses objetivos que estavam postos na gestão anterior, eles continuam nessa gestão, tendo sido dada uma continuidade para as consultas públicas, para a inovação, para a transparência. Então, a própria circular 666, que trata de requisitos de sustentabilidade, era uma circular que estava, então, no plano de regulação da gestão anterior e que foi aqui colocada, efetivamente publicada na nova gestão e que será, então, objeto de desenvolvimento dessa nova gestão. Então, o que a gente percebe é isso, né? É uma continuidade num ritmo um pouco menor, e a gente percebe um ano muito mais, né, de consolidação, vários prazos de adaptação em vigor, mais um ano de continuidade aqui com relação às medidas, né, e com relação às novas regras regulatórias propriamente ditas em termos de inovação, o que é, obviamente, extremamente positivo, né? A gente sabe que isso é bastante interessante aqui em termos de inovação. Então, até para mostrar um pouquinho para vocês do que aconteceu, né, no ano passado, a gente teve muita coisa relacionada e continua tendo, né, várias normas relacionadas a sistema de registro de operações, então, com uma continuidade dessas ações de implementação do registro das operações de seguros, a questão da norma de segurança cibernética, que veio a adaptação agora e que vai ser objeto aqui do curso, o próprio Open Insurance, que já está numa fase, né, já tem todo aí
foi até muito bacana, tem um relatório da CNSEG mostrando todas as horas que foram gastas pelas companhias para conseguir essa primeira fase do Open Insurance, implementação disso, todo o trabalho, a gente já consegue consultar ali no site, já tem uma aba própria referente ao diretório, então está muito bacana essa inovação para promover a integração com o Open Finance. Limites de cessão e resseguro, que também é algo que a gente viu no ano passado e que continua para esse ano, tem até uma norma em consulta pública referente a isso. A questão de seguro de pessoas, que a gente vai ver mais para frente também em termos de produtos, foi um dos últimos ramos a receber a modificação do regulador, mas que veio e chegou aqui com uma grande simplificação regulatória também. Microseguros, questões de grupo prudencial, né? Então, aqueles relatórios consolidados por grupo prudencial, demonstrações financeiras consolidadas, o que traz, então, um menor custo regulatório, uma simplificação com relação a isso, a própria norma de ESG, que a gente comentou também. E 2022? 2022, o plano também está sendo cumprido, né? Então, a gente percebe que tinham 9 itens quando foi lançado o plano de regulação de 22. E esses itens, eles estão realmente, se a gente consultar, e até não sei se vocês acompanharam recentemente, o próprio site da SUSEP, ele mudou, ele foi para o Portal Gov, até deu aquele frio na barriga, né? Você falou, nossa, agora vai mudar... o site está mudando de lugar, vai sumir tudo, né? Daquela preocupação no primeiro dia, o estranhamento natural do novo site, mas deu tudo certo, estava tudo certo ali e ficou bem bacana também. Acho que se a gente olhar, continua, a SUSEP tem uma aba de atos normativos, que eu recomendo que seja consultada. A SUSEP tem uma aba de todas as normas que foram colocadas em consulta pública, e dá para acompanhar a evolução desse plano de regulação de 21, a evolução do plano de regulação de 22, dá para acompanhar também todas as questões referentes às normas e o que foi levado de sugestão na época da consulta pública. Em alguns casos, depois que temos o que foi acatado propriamente dito no que se refere às sugestões levadas em consulta pública, fica ali também num link o quadro dizendo por que a SUSEP acatou ou por que a SUSEP não acatou determinada sugestão. Então, recomendo também ali a consulta, acho que é bastante interessante nessa seara. E o plano está sendo cumprido, então a gente tem aí resseguro e retrocessão, norma colocada em consulta pública, seguros de transporte, tivemos recentemente a resolução que traz essa simplificação, do mesmo modo rural, questões relacionadas à sobrevivência, né, a regulamentação de cobertura por sobrevivência, seguro habitacional, supervisão e medidas prudenciais, os instrumentos financeiros, também temos consultas públicas recentes sobre essa questão, do tratamento dos seus efeitos referente aos passivos de seguro. Então, essa questão sempre gera bastante polêmica, né, porque envolve ali, mexe exatamente ali no ponto das supervisionadas, então realmente é bastante interessante esse ponto. E toda a questão voltada para sistema de registros de operações, que continua num aperfeiçoamento por ramo, com datas e com a implementação desse registro de forma faseada, como, inclusive, já havia sido proposto e colocado pelo regulador nos planos anteriores. Então, vejam vocês que são menos itens, né? São 9 itens, o último item do plano desse ano é a questão da autoavaliação de riscos e solvência, mas a gente percebe que tem, sim, um cumprimento do regulador muito, muito forte com relação ao plano, com relação à continuidade e também com relação à agilidade. Hoje a gente consegue um contato com a SUSEP de uma forma bem célere, a gente percebe que os prazos do regulador eles estão sendo mais exíguos, as respostas estão vindo mais rápidas, e tem, então, essa publicidade do que vem sendo feito, né? E tem também as próprias reuniões, se vocês olharem lá,
tem a questão de ficar gravada a reunião de diretoria, então tem uma transmissão das deliberações, o que é bastante interessante também em termos de publicidade. Então, a gente fica mais próximo e entende realmente que o regulador está ali não para aquele conceito, né, e a preocupação do regulador da captura do supervisionado, não. Eu tenho a questão da imparcialidade, mas eu tenho uma aproximação com relação a não impor barreira, ou seja, o regulador enquanto facilitador para a compreensão efetivamente das demandas. E muito dessa inovação veio efetivamente do próprio regulador, que trouxe, né, uma demanda ali normalmente é ao contrário, a supervisionada traz a inovação. Lógico que quando a gente olha para a sandbox, a própria norma referente à estrutura societária, a gente vê muito efetivamente ali das discussões que tiveram na época e que o regulador entendeu e conseguiu, então, abranger aquela inovação para incorporação dentro da norma. Mas, por exemplo, quando a gente olha para a parte de produtos, muito ali vem do próprio regulador, né, e alguma coisa diferente ali do que já existia. Então, a gente percebe que o regulador puxando a inovação, o próprio questão ali do Open Insurance pioneiro, né, muito interessante, todo o processo. Então, a gente vê essa evolução no nosso setor que é tão positivo aqui e que a gente vê com tão bons olhos, realmente, propriamente dito, no que se refere a essas inovações regulatórias. Bom, falando então um pouquinho sobre produtos, né? Que eu imagino aqui, até para saber quantos de vocês eu estou vendo aqui no chat, a maioria aqui é advogado, é mais de seguradora, de prestador, não tem a ver com o setor. Depois seria legal aqui uma enquete. Eu não estou muito acostumada aqui com o Google Meet para a gente poder interagir, mas fiquem à vontade também para colocar os comentários aí no chat. E no finalzinho da aula a gente pode também reservar alguns minutinhos para termos aí um pequeno bate-papo com relação a isso. Produtos foi um dos momentos aqui que eu diria o ponto alto, né, efetivamente, quando a gente olha para as mudanças regulatórias em si. Essas mudanças aconteceram em 2021, ainda não se verifica nos clausulados em si uma inovação da forma como está permitida, digamos assim, pela regulamentação. Isso por N razões, né? Acho que parte disso vem um pouco com a própria relação das seguradoras e da necessidade de conseguir adaptar num curto espaço de tempo todas as regras colocadas pelo regulador. Então, muitas seguradoras preferiram adaptar da forma como a norma pedia do que aproveitar para rever o produto todo, até por uma falta de tempo com relação a essa nova possibilidade. Não só isso, mas uma preocupação grande também com o resseguro, na medida em que, como vocês sabem, nós temos o seguro e nós temos o resseguro na medida da pulverização do risco, e muitas das vezes esse resseguro já tem uma pré-aprovação, então, desses players no que se refere a esses produtos, a essas cláusulas, as coberturas que estão sendo oferecidas. Então, também por uma preocupação em evitar um descasamento no âmbito do resseguro, essas inovações, elas estão ali, estão postas, mas a sensação é que elas não decolam na velocidade com que elas poderiam decolar. Mas a notícia é boa, porque hoje você pode fazer melhor, né? A questão aqui hoje está permitido absolutamente uma maior liberdade no que se refere a produtos, o que é bastante positivo. Então, não tem mais aquela desculpa de falar assim, não consigo fazer porque o regulador não permite, né? O regulador
impede a possibilidade de que isso seja feito e que esse clausulado seja assim. Aliás, até a própria expressão clausulado, né, num dado momento, a SUSEP falou assim, eu vou abolir essa expressão clausulada, eu não vou ter essa expressão clausulado, porque não tem mais a razão de ser e de chamar clausulado propriamente dito. Então, acho que aqui tem também muita questão de retirar essas amarras regulatórias. E aí, quando a gente olha para a parte de danos, a grande modificação foi realmente a segregação do setor dos produtos em grandes riscos e massificados, né? E aí, eu tenho, então, por uma exclusão, tudo aquilo que não for classificado dentro de grandes riscos vai, então, ser incluído como massificado. E o que é considerado seguro de grandes riscos pela norma, pela 407 de 21? Então, ela tem uma classificação por ramos, né? Então, nós temos riscos de petróleo, riscos nomeados de operacionais, global de bancos, aeronáuticos, marítimos, nucleares, crédito interno e crédito à exportação para segurado pessoa jurídica ou, né? Então, é importante, ou qualquer um desses ramos, ou qualquer que seja o ramo, ou seja, não precisa estar dentro desses ramos, mas que seja contratado por pessoa jurídica, incluindo o tomador, portanto, um seguro-garantia também estaria inserido nessa seara, que apresentem no momento da contratação e da renovação pelo menos uma das seguintes características. Então, limite máximo de garantia superior a 15 milhões de reais, ativo total superior a 27 milhões no exercício imediatamente anterior, né? E uma observação aqui que seguros contratados por mais de um tomador ou segurado, desde que ao menos um dos tomadores ou segurados apresente pelo menos um ativo faturamento superior aos valores mencionados, no caso de seguro-garantia, isso também tem aplicação para o tomador ou segurado pertencente ao grupo econômico, controle e direção. Então, hoje, qual é a grande classificação? É entender se esse seguro, pelo ramo, se insere dentro de grandes riscos ou, pelo valor, pelas características em questão, se insere dentro de grandes riscos, né? Essa é a grande distinção. Mas uma coisa importante é que, ainda que ele se insira dentro dessas características de grandes riscos, a aplicação da 407 ela é facultativa. Então, o que isso significa? Que não é porque eu tenho um segurado ou um produto, um ramo, um determinado ramo, que esteja dentro da regra da 407, que a 407 vai ser obrigatoriamente utilizada. Né? Então, esse ponto é importante. Ela é uma liberdade contratual. Né? Então, eu posso usar a 407 para esses seguros de grandes riscos. Isso gerou uma polêmica enorme, porque a gente tem aqui na 407 uma busca do regulador com relação a uma chancela, entendendo que, seja pelo ramo desses seguros, seja pelos valores envolvidos, existe, então, uma liberdade contratual para esses seguros, podendo ter, então, como consequência, um tratamento paritário com uma intervenção menor do regulador no que se refere a esses produtos especificamente, tá? E aí, essa questão aqui, a gente já viu, inclusive, produtos que saíram com a 407, para alguns nichos muito específicos, né? Mas como ela não tem, inclusive, a questão do processo, todos os produtos normalmente da SUSEP, ele tem lá, processo SUSEP número 15414 ponto. Essa regra da 407, ela não traz esse processo SUSEP número ponto. Ela tem uma outra dinâmica, que é uma comunicação para o regulador, no que se refere a produtos emitidos com base na norma de grandes riscos, né? Isso gerou uma polêmica grande porque existe aí um entendimento que, na minha visão, é isolado e até equivocado no que se refere a questionamento dessa norma da 407 por conta aí de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada neste ano, né? Que entende que essa resolução
ela seria, portanto, inconstitucional na medida em que ela extrapolaria a competência do regulador de seguros ao alterar classificações e forma de interpretação dos contratos, né? Então, a gente tem essa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 7.074, Distrito Federal, relacionada a essa, objetivando, portanto, essa questão da inconstituição, reconhecimento da inconstitucionalidade da 407, um certo inconformismo na medida em que a defesa seria que não existiria uma paridade contratual, nem ao menos quando o segurado tivesse um porte desse ou quando o segurado efetivamente fosse enquadrado em um daqueles determinados ramos, né? Sob o fundamento de que, na verdade, as cláusulas vêm da própria seguradora e que, pelo fato das cláusulas virem, então, da própria seguradora, não existiria, então, essa possibilidade, né? Então, tem aí todo um questionamento referente à questão constitucional, mas a própria SUSEP já se manifestou nesses autos dizendo que não, né? E entendimento esse com o qual compactuo na medida em que, se a gente olhar o Decreto-Lei 7366, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, ele tem ali aquela questão do o artigo 36 da SUSEP ter a questão dos clausulados. Ora, eu tenho diretrizes mínimas ali que devem ser observadas, né? Mas eu não preciso aprovar e dizer como efetivamente aquela cláusula vai ser escrita. Para além disso, a gente sabe que tem alguns tipos específicos, às vezes, de risco, muitas vezes tem uma colocação inversa, né? Então, o grande segurado consegue ali uma cobertura no mercado internacional e vem algo que vem do resseguro direto para o seguro. Então, quer dizer, esse fundamento de que não há paridade, que não poderia haver liberdade contratual, me parece realmente um fundamento que vai de forma na contramão, efetivamente, da lei da liberdade econômica, da evolução que se espera e que se objetiva. Afinal, foram tantos anos questionando o regulador em relação à forte ingerência no que se referia a produtos. Mas a cláusula é ruim. Ninguém entende a cláusula de concorrência. A questão do glossário e as cláusulas que precisam ficar ali de forma obrigatória. Ora, no momento que o regulador tira isso, minimiza esses pontos, coloca algumas diretrizes para massificados na 621 e diz que para grandes riscos isso tudo poderia ser suprimido, aí vem uma ação dessa dizendo que é contrária à Constituição, né? Isso não parece realmente se coadunar com todos os princípios, efetivamente, da ordem econômica brasileira, a função da livre concorrência, a própria questão que a gente não pode olhar o contrato de seguro como um contrato de consumo. Ele pode até, antes, a gente até poderia dizer que ele sempre seria um contrato de adesão, na medida em que todos os clausulados eram ali, tinham essa chancela, né, ou uma dupla adesão. Hoje, não. Assim como existiam os produtos singulares, a 407 ela traz um pouco essa possibilidade um pouco mais ampla do que existia, né? Menos ampla do que existia na época do singular, mas ela traz essa possibilidade de maior liberdade e o Estado, efetivamente, com uma menor ingerência. Mas não é que ele perde a ingerência. Existe uma intervenção menor, na medida em que eu tenho regras mínimas ali, eu preciso comunicar essas apólices que estão sendo emitidas sobre esse manto, mas eu não tenho ali as cláusulas, efetivamente, que precisam estar num contrato que eu considero de grandes riscos, né? Então, isso me parece aqui absolutamente correto à luz da própria regulamentação e não teria aqui uma razão para que para que fosse reconhecida uma eventual inconstitucionalidade dessa norma. Mas o fato é que isso acaba gerando uma polêmica grande no que se refere a 407, a própria utilização da 407. Então, acho que a gente tem aí um desafio grande para a sua utilização em si.
E no que se refere, por outro lado, à questão dos produtos massificados, existe, então, uma preocupação aqui que é, ora, eu tenho aqui a adaptação que foi feita no que se refere às cláusulas obrigatórias trazidas pela 621, mas são poucos, né? Eu desafio aqui a quem falar e se manifestar dizendo, olha, eu contratei seguro que não tinha aquela tradicional estruturação em camada, condição geral, especial e particular, porque hoje o que é possível é isso, eu posso ter um clausulado reto, único, né? Como se fosse muito parecido com qualquer outro tipo de contrato que a gente lê e não precisa ficar, essa cláusula aqui foi alterada pela geral, pela particular. Não, mas peraí, porque é especial, e ficar ali interpretando o que causa, naturalmente, uma chance maior de ter uma dificuldade de compreensão e, mais do que isso, de ter um descasamento, porque são tantas cláusulas que se sobrepõem umas às outras, que naturalmente tem essa possibilidade efetiva de haver aí um determinado descasamento. Então, é muito positiva essa possibilidade que foi trazida como uma grande inovação do setor, legal design, apólices, possibilidade de não ter mais a estruturação em camadas, quer dizer, uma série de questões que são postas aqui, mas que a gente não vê ainda serem utilizadas em larga escala, né? Então, eu acredito muito que isso venha, primeiro, da necessidade de conhecimento. Então, precisamos difundir mais essas possibilidades para os próprios segurados eventualmente exigirem, os grandes segurados, inclusive, no que se refere a 407. E com relação a 621 para os massificados, que o processo precisa se dar de uma forma mais amadurecida, né? Ou seja, não vai ser de um dia para a noite, num ano que foi de pandemia e que agora a gente vive um momento pós-pandemia, mas com todos os desafios que nós sabemos que existem nesse momento, dado o cenário político-econômico atual e global, inclusive, porque existe até não só a pandemia, mas depois a gente ainda enfrenta uma guerra, né? Então, quer dizer, são vários fatores aqui que acabam, de certo modo, impactando nessa utilização. Mas acredito que, com o passar do tempo, quem sabe daqui a 5 anos, a gente olhe para essas regras de inovação e já pense, inclusive, que elas não estejam aí, né? Que a gente já tenha uma liberdade contratual ainda maior e que a gente já possa olhar para isso como algo que tenha decolado efetivamente, porque a questão é justamente essa. Às vezes vem uma regra do regulador e aí precisa um pouco do mercado ir atrás e se habituar e a falar, bom, agora eu vou amadurecer esse ponto e então ir utilizando efetivamente todas as questões que podem ser, toda a liberdade que está sendo me dada, e não simplesmente ter uma adaptação para o que a norma exige, né? E sim aproveitar para a construção de novos produtos, né? A questão dos combos, que a gente sempre falou muito, mas tem aí uma dificuldade até em relação atuarial, né? Tomar uma aguinha aqui, senão daqui a pouco eu começo a tossir. Então, a gente vê aqui muito dessa necessidade, essa para mim é uma das grandes inovações efetivamente do regulador, mas que ainda não decolou, mas que a gente espera que decole aí num curto espaço de tempo, dado esse amadurecimento. E aí, até para vocês terem, e depois a gente disponibiliza para vocês, com relação a produtos, não foi só, né, a segregação de massificados e grandes riscos. É claro que tudo começou com a segregação de massificados e grandes riscos, que são as normas que, como nós falamos, tem onde que eu vou enquadrar, então eu verifico aí efetivamente a natureza, se de grandes riscos ou se massificados, mas que tratam efetivamente de seguro de
danos. E são normas que têm ali aspectos gerais aplicáveis, então, para esses seguros de danos. Mas eu tenho, dentro desse novo marco regulatório de produtos, as normas específicas para cada ramo. E aí, se vocês forem observar aqui, todas essas normas são patrimonial, RC, microseguro, auto, garantia, rural, pessoas, assistência, stop loss, fiança locatícia, garantia estendida, todas essas regras, elas vieram nesse ano, né? No ano passado e nesse ano. Então, com muitos prazos de adaptação no ano passado e nesse. Então, realmente é uma novidade. É algo que ainda está aí muito, muito novo, né? E que vai ainda precisar ser amadurecido. E são regras que basicamente conversam muito entre si, porque o que elas falam, né? Elas, primeiro, que facilita muito, porque a gente tem normalmente todas, por exemplo, o seguro de pessoas é um bom ponto para a gente falar disso. Essas regras, né? Pessoas, a gente tinha uma norma própria para seguro viagem, uma norma própria para prestamista, uma para pessoas envolvendo, né, coberturas aí de risco. Hoje, a gente tem duas regras, então é muito mais fácil, eu até brinco que eu queria um vademecum da SUSEP. Hoje, a gente está quase caminhando para isso, porque a gente tem cada vez mais poucas regras tratando de determinados assuntos, consolidando diversas regras que foram colocadas, que estavam colocadas antes de forma separada, né, pelo regulador, e que hoje estão em um único normativo. E aí é até curioso, porque pessoas, por exemplo, se a gente pegar todas essas regras que existiam de forma esparsa, somar a quantidade de artigo e dividir entre a resolução 9 e a circular 9, a gente vai ver que elas estão muito mais enxutas, né? Elas antes eram muito maiores. E o porquê isso? Primeiro, porque existe uma simplificação daquilo que é comum, conceitos que são comuns a todos os produtos. Então, questão de vigência, questão conceitual, questão de prêmio, existe aí um arcabouço que acaba sendo comum para todos. Segundo que, para aquilo que é específico, do mesmo modo, também existe algo que é mais enxuto, né? Ou seja, questões, por exemplo, que antes eram colocadas relacionadas a direito de arrependimento. Ora, SUSEP entendeu que isso já está no CDC, eu não preciso trazer para a norma, trazer para o regulador. Né? Muitas questões, às vezes, relacionadas à distribuição desse produto, que a gente até vai falar mais para frente. Também, quer dizer, como eu tenho uma regra específica de distribuição, não precisaria ir aí na regra de distribuição e colocar repetido nos dois momentos. Deixa lá na regra de distribuição. Então, a gente percebe que tem uma simplificação grande. Então, é bastante interessante, são todas praticamente novas, né? Muitos dispositivos que antes eram comuns, hoje foram simplesmente suprimidos ou modificados pelo novo marco regulatório. Mas eu gosto sempre de falar, e acho importante que vocês tenham isso em mente, que bastante importante que vocês verifiquem, tá? Não é porque aquilo não está na regra que não necessariamente é regra, porque existem questões que eu não preciso colocar na norma infralegal. E aqui lembrando que a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, ela é hierarquicamente superior às circulares, mas a gente tem todo um arcabouço legislativo, Decreto-Lei 7366, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, Lei Complementar 126 de 2007, que abriu o mercado de seguros, mas que traz uma série de regras até relacionadas à contratação de seguro no exterior, por exemplo. Temos também Código Civil, né? Então tem muita coisa que, mas eu posso mudar a questão do agravamento? Não está aqui na regra. Ora, cuidado, olha para o Código Civil, né? Então, tudo isso não é porque ficou uma estrutura simplificada que caiu. Eu preciso lembrar sempre de fazer uma leitura sistemática das leis, das resoluções, das cartas, de todo o arcabouço legislativo que permeia o setor,
E também tem uma atenção especial para as regras específicas de seguros obrigatórios, né? Então, isso também é muito importante quando a gente fala aí dessa inovação, dessa flexibilização, dessa simplificação no que se refere a produtos propriamente dito. E o que isso traz, né? Isso traz, em termos de oportunidade e desafio, uma série de questões no que se refere à adaptação desses produtos, no que se refere à simplificação da redação, no que se refere ao diferencial competitivo, ou seja, hoje a gente vê cada vez mais seguradoras que investem em determinado nicho com produtos mais simplificados para atender públicos que até então não tinham essa oportunidade, então trazem uma forma mais simplificada até para chegar nesse público. Isso vai, obviamente, naturalmente, sendo um diferencial competitivo, mas também traz uma responsabilidade no que se refere à gestão de todos esses produtos, né, quando, na verdade, a gente vê que alguns conceitos que até então eram fechados no nosso setor, ou até mesmo eram ali muito firmes no que se refere à jurisprudência, por exemplo, algum entendimento determinado, se isso muda no clausulado, é natural que no processo normativo, não apenas, mas na prática, a utilização desse normativo vai fazer com que, naturalmente, essa questão que já estava chancelada nos tribunais acabe sendo revista, porque aquela cláusula não vai ser a mesma, né? Então, acho que com o passar do tempo, a gente vai também enfrentar esse tipo de discussão em relação a cláusulas, né? Aquela velha tese de que o produto é aprovado pela SUSEP, opa, preciso ver qual produto que é. Não necessariamente o produto é aprovado pela SUSEP, né? Eu tenho uma comunicação, eu não tenho essa aprovação prévia nessa modificação. A questão dos combos e dos produtos sob medida, então, tem aí uma dificuldade atuarial, mas temos a possibilidade, isso é interessante, porque o problema é quando a gente quer fazer e não pode por conta de uma regra. Se a regra permite, mas o fazer é difícil por uma série de razões, atuários, resseguro, a própria compreensão ali, né, enquadramento do cliente, que é melhor, um sinistro melhor em um, pior no outro, enfim, mas em algum momento essa conta fecha. Essa conta fecha e dá para sair na frente. Então, acho que a ideia é essa, olhar para isso como apesar dos desafios, como uma oportunidade efetivamente. E mais do que isso, né, todas as questões que permeiam também os canais de distribuição que a gente vai ver aqui mais para frente. Tudo isso, gente, na parte de produtos, é interessante de dizer que também está em linha não só a modificação da redação do produto propriamente dito, mas também quando a gente olha para a questão de emissão de documento, né? Então, antes a gente tinha algumas regras que também tinham ali algumas amarras no que se referia a essa forma efetiva de emissão de documento, e hoje a gente tem uma regra melhor com relação a isso, né? Então, inclusive com tempos para recebimento de análise de proposta, então várias questões que antes eram chanceladas e que hoje continuam existindo esses elementos mínimos que precisam constar nos documentos contratuais, mas a gente tem aqui uma série de possibilidades também nessa toada de maior liberdade aqui do regulador, que traz, então, essa uniformização, né, desses critérios em um único normativo com relação a essas novidades, né? Aí vem alguém falar, mas é bom porque, por exemplo, caiu aquela questão da remuneração do intermediário como elemento mínimo obrigatório nesses documentos. Tudo bem. Mas aí, se eu for olhar para 382 de 20, que trata de boas práticas de conduta, a regra ali não caiu. Então, você, por mais que não seja obrigatório colocar no documento em si, você precisa olhar a questão da disponibilização para o segurado, ela é obrigatória pela 382 de 20. Então, ela já está lá na regra de boa prática de conduta.
Então, aonde isso vai ser colocado? Né? Então, acho que, e aí, dependendo do ramo também do seguro, por isso que é importante olhar não só as regras gerais, mas cada um dos ramos especificamente, porque dependendo do ramo, você tem as regras próprias para cada um deles. Então, esse ponto também precisa ser levado, obviamente, aí em consideração. Bom, até aí tudo bem, pessoal? Vocês continuam vendo os slides? Estão por aí? Sim. Tudo certo. Bom. Obrigada, Rosana. Estou gostando aqui que você sempre me ajuda. Valeu aí pela participação. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de distribuição de produtos, a gente também teve mudança, e foram mudanças em tudo, tá? Praticamente, você percebe que, olhando para o plano de regulação, a gente vê, nos últimos 2 anos, tanto questão de produto, quanto questão de distribuição, solvência, prudência, questões prudenciais, ASG, PLD, ou seja, uma mudança realmente reviravolta mesmo, né? Tudo foi modificado, e muito nessa linha ali do mais principiológico, menos prescritivo. Com relação à criação de novos players, também tivemos mudanças nas regras de meios remotos. Então, a 408 de 2021 é uma regra que hoje está muito melhor do que a regra anterior, que tratava de meios remotos, no que se refere à possibilidade, né, dessa contratação por meios remotos. Não tem mais aquele match que tinha ali, a questão dos meios e o login e senha, quer dizer, hoje a norma ela é mais ampla, ela é muito menor, muito mais fácil e está muito mais condizente com essa agilidade que precisa ter para a contratação dos seguros ali por meios remotos, para essa contratação se dê de forma célere nos mais diversos meios que a gente vê hoje surgindo, né? A pessoa pega um táxi rápido por aplicativo, compra comida por aplicativo, paga a conta rapidamente, quer dizer, tudo hoje é mais ágil. Por que seguro não vai ser? Então, acho que a gente caminha realmente por uma compatibilização com a vida moderna de hoje. Então, a regra hoje traz essas possibilidades, né? E não podia ser diferente, acho que a regra de meios remotos ajuda muito nesse tocante. E aí nós tivemos, então, recentemente também mudanças no que se refere aos canais de distribuição, com o tema abrindo muito também para a questão dos estipulantes e representantes de seguros e trazendo uma figura que é o MGA, né, o Managing General Agent, que não está ali colocado com esse nome efetivamente na norma, mas que, se a gente olhar para a exposição de motivos da SUSEP da época da norma, a gente verifica que sim, né, ele estava ali colocado como uma previsão propriamente dita da SUSEP. Né? Então, a gente teve, então, as duas regras, a 431 e a 434, né, que revogam, então, a 297, a resolução 431 de 2021, que está em vigor desde dezembro de 2021, mas tinha um longo prazo de adaptação de 180 dias, portanto, foi recentemente em junho, trazendo aí, revogando a 297 de 2013, e a resolução 434 de 2021, que trata da estipulação de seguros e que revoga a resolução 107 de 2004, e que tem também um longo período de adaptação ainda em curso, então tem aí um prazo, está em vigor desde março desse ano, e que tem um prazo de adaptação até novembro agora desse ano, e aí tem uma segregação para operação nova, então 240 dias para operação nova, ou para pólice vigente, coletiva vigente. Essa adequação pode, inclusive, ocorrer quando da primeira renovação, depois desse prazo de novembro, depois desse prazo de 240 dias. Então, a gente vai ter ainda um período longo no decorrer do ano que vem, no qual vão conviver os dois normativos, o 107 de 2004 e a 434 de 2021. E aqui eu acho que a grande diferença com relação ao que a gente tinha no passado
é a chancela do próprio regulador a um conceito de estipulação e representação, no sentido de que o estipulante ele já tinha esse conceito de que era visto, né, pelo regulador como aquele player em que representa o grupo segurado propriamente dito, e o representante, um player que é mais parceiro da seguradora do que do segurado, digamos assim, mas isso não estava ali muito claro antes nas regras anteriores. E aqui existe uma clara distinção nesse ponto, com base nas novas regras. Inclusive, né, passa até a se questionar o porquê das operações de estipulação. O estipulante parece mesmo ficar muito mais próximo daquela figura que tem ali efetivamente aquele contato com o grupo segurado, aquela figura que mais ali, né, de que representa o grupo segurado, e o representante passa a ser uma figura mais interessante até para a distribuição de canais para aqueles que são parceiros da seguradora, na medida em que, inclusive, todas aquelas limitações de ramos que existiam na 297 caem com base na 431. Então, não há mais essa questão da limitação de ramos, que acabou sendo suprimida pela SUSEP, né, o que contribui, então, para o aumento dessas operações de representação e, provavelmente, uma diminuição nessas operações de estipulação. Um outro ponto interessante é que as regras, elas possibilitam, né, que eu tenha um representante também atuando numa pólice coletiva. Então, aquelas distinções clássicas em que existia o representante para determinados ramos e o representante para a pólice coletiva, hoje, com as novas regras, cai, né? Ou seja, eu tenho um representante para qualquer que seja o ramo, e eu posso ter um representante intermediando a pólice coletiva, desde que exista necessariamente o estipulante, ou seja, continua havendo como regra, eu só falo de estipulação quando eu tenho uma pólice coletiva. A diferença aqui é que eu posso ter um representante e um estipulante na mesma operação, né? Então, a norma permitiria isso. Então, se eu tenho o exemplo até que a SUSEP colocou na norma que foi colocada em consulta pública, era um representante especializado em seguros do tipo empregado-empregador, que estaria oferecendo soluções para empresas buscando contratar seguros para os funcionários, e aí teria a figura do representante, do empregador estipulante, então do representante como intermediário, do empregador como estipulante, de forma que seriam pessoas distintas, pessoas diferentes nessa cadeia produtiva. Mas foi mantida, né, aquela restrição clássica de organizações varejistas, muito fruto ali da própria 297 da época, na qual foi lançada justamente para diferenciar a estipulação de representação, todo aquele movimento que aconteceu em Minas Gerais naquela época, dizendo que organizações varejistas fica mantida essa restrição para que elas sejam intermediárias de contratos coletivos de seguros, porque essas organizações varejistas fazem já vendas diretas, ou seja, não precisaria dessa intermediação, né? Um ponto também era muito discutido, era a questão de exclusividade com relação ao representante. A nova regra ela é muito clara nesse tocante com relação à ausência de exclusividade, ou seja, o representante de seguros pode exercer as atividades para uma ou para mais seguradoras, sem prejuízo do exercício de outras atividades em nome e por conta própria. Prevê ainda a possibilidade desse representante subestabelecer poderes a terceiros, então esse subestabelecimento ele pode ser de forma total ou parcial, né? E não precisa, para que haja esse subestabelecimento, que a seguradora anua necessariamente previamente com esse subestabelecimento. E com relação à remuneração, acho que um ponto extremamente importante aqui, e até mais vantajoso, né, se a gente for olhar, seria efetivamente com relação à possibilidade aqui dessa remuneração ser paga de forma expressa com base no resultado operacional, ou seja,
eu continuo com a obrigação de comunicação dessa remuneração ao segurado e com a observância das regras de boas práticas de conduta, mas eu tenho uma ampla possibilidade de remuneração, coisa que na norma anterior, a 297, existia uma limitação lá com relação à remuneração pautada, por exemplo, a eventual direito de concorrência, liberdade e até mesmo para coibir abuso perante o consumidor. Hoje parece que a amplitude dessa remuneração para o representante ela está muito mais ampla, né? E aí, embora a regra não trate efetivamente do nome MDA, mas como eu falei, ele estava ali na consulta pública, e ele foi definido pela SUSEP como alguém que pode, então, receber essa autorização de uma seguradora para administrar programa de seguro, para negociar contrato em seu nome, para atuar como intermediário efetivo entre essas seguradoras, corretoras ou segurados. Então, qual que é o papel do MDA? E aí você tem um artigo muito claro ali na norma que traz essa possibilidade, né? Quando ela fala dos poderes do representante, quando ela fala do que o representante pode fazer, tem ali inserido esse conceito de MDA na medida em que, para essa figura, é possível subscrever risco, é possível coletar prêmio, é possível auxiliar na regulação de sinistro, além das atividades que já eram, né, conhecidas do representante no sentido de ofertar seguro e administrar a carteira propriamente dita. Então, vejam que inúmeras, né? Nesse ano mesmo, a gente teve muito pedido de consulta referente à constituição de MDA, e aí o MDA, ele é importante dizer, ele é um representante de seguro. Então, é claro, o seu objeto social, ele precisa estar de acordo, né, com essa representação de seguros, mas diferentemente de um corretor de seguros, que depende ali de uma aprovação da SUSEP, eu tenho na regulação, eu tenho seguradora, o ressegurador e o corretor, eles têm uma supervisão direta do regulador. O estipulante, o representante de seguros, eles são players que não são supervisionados por natureza, eles não precisam desse registro. Mas quando eles assumem essa figura de estipulação e quando eles assumem essa figura de representação de seguros, aí sim eles são fiscalizados, podem ser efetivamente representados, punidos, né, compelidos aí toda a regulamentação. Mas eles não precisam de nenhum registro. Então, tem um contrato, ele passa a ser regulado, mas eu não tenho aqui um registro de representante de seguros, eu não vou lá pedir um registro de MDA na SUSEP. Né? Então, acho que muito quando foi divulgado, algumas empresas assim, eu quero virar MDA, ótimo, você tem ali a possibilidade, assim como você poderia assumir a figura de um representante de seguros, de um estipulante. E aí, obviamente, fazer as alterações necessárias no objeto social para tanto. Mas você não precisa de um registro perante a SUSEP para atuar assim, ou para atuar de uma ou de outra forma, né? Então, tem aqui essa distinção que é bastante relevante. E aí, por que é interessante, né? Interessante porque quando a gente segrega essas figuras de estipulação e de representação, a gente percebe que o estipulante ele está mais próximo realmente do segurado, na medida em que ele não pode ter um conflito de interesse com relação ao papel que ele exerce para esse grupo segurado. Diferente, então, do representante, que está mais próximo da seguradora e do MDA, né? Que não exclui o corretor de seguros. Né? Acho que o grande desafio aqui é, nessas vendas todas, também incluir e remunerar tudo isso. Né? Então, inclusive, a remuneração do estipulante aqui, ela passa a ser um pouco mais limitada, talvez, do que a remuneração do representante que está ali expressamente no resultado operacional, na medida que a remuneração do estipulante ela está atrelada ao carregamento que compõe o prêmio comercial cobrado do segurado, né? Então, acho que ela está um pouco mais fechada. Mas, de novo, isso não exime aqui o corretor que tem ali o seu papel também consagrado, não como estipulante, não como representante, e permanecem ali
todas aquelas vedações que já existiam nos normativos anteriores, quanto à vedação da atuação do estipulante do representante de seguros como corretor de seguros, né? Então, os papéis são segregados. É claro que na prática, às vezes é difícil de colocar isso e remunerar ali nas caixinhas, na medida em que as vendas estão cada vez mais online, né? Então, com os meios remotos, a gente vê cada vez mais os papéis sendo misturados ali na hora da oferta e na hora, efetivamente, até da regulação. Então, muitas das questões que podem hoje ser feitas, o MGA vai ajudar na regulação, o regulador ajuda na regulação também, o corretor ajuda, né, na regulação. Então, quer dizer, existem aí papéis que são, embora players diferentes, papéis que acabam sendo exercidos por todos esses players, até por força normativa. Então, a gente vê muito interesse atualmente, um corretor querendo ter o MGA, querendo ter uma empresa para ter uma abertura maior com relação a isso, né? Então, acho que tem aí todo um desafio, digamos assim, com a convivência, né, e com o papel do que cada um ali vai desempenhar nessas formatações de criação de novos players. E ainda com relação aos novos players, a gente tem também as insurtechs. Aqui, acho que é importante lembrar, e eu sempre gosto de falar isso, que a gente tem, assim, dois grandes blocos, né, de insurtechs. Nós temos, o que é o insurtech, né? O insure, obviamente, e vem ali do insurance, né, de seguros, e o tech, de tecnologia, e junção ali de insurtech. Assim como a gente tem fintech, temos a agtechs, né, de agro, tem uma série aí de techs hoje. E as insurtechs, quando a gente fala em sentido amplo, nós temos aquelas que estão efetivamente auxiliando a esses players, então, com plataformas, com novas tecnologias, né, auxiliando ali a distribuição de seguros, mas que não necessariamente são reguladas, tá? Não são seguradoras, não são corretoras, não assumem figuras de representantes, de estipulante, de MGA. Né? Pode ser uma empresa, uma plataforma de tecnologia que atua efetivamente para fomentar aí, essa distribuição de seguros. Mas eu tenho um outro bloco das insurtechs que são as próprias supervisionadas. Então, eu posso ter seguradoras digitais, né? Então, hoje a gente vê muito as seguradoras se classificando e se inserindo no ecossistema de insurtechs por serem digitais. Mesmo as tradicionais que não estão hoje inseridas ali dentro do regime de sandbox. E nós temos aquelas que estão ali efetivamente inseridas dentro do regime de sandbox, ou seja, o sandbox regulatório, né, que entrou, inclusive, aí tivemos 2 edições, e tivemos seguradoras ligadas e aprovadas, né, dentro o regime de sandbox nada mais é do que um experimento. Então, a SUSEP, ela possibilita que as empresas ganhem essa chancela, essa licença de seguradora por um determinado período. Nesse determinado período, com requisitos menores, prudenciais, mas bem menos severos, né, do que um regulador, do que uma supervisionada tradicional, digamos assim, muito embora hoje, como vocês sabem, a gente tem as supervisionadas divididas, segregadas por segmento, então S1, S2, S3, S4, e o sandbox, né, que não entra nesse segmento. Aí você tem uma série de distinções. Essa segmentação de acordo com o porte, de acordo com o volume de prêmios, de acordo com o ramo que opera. E aí, dependendo do tamanho, né, geralmente S1, S2, elas estão ali reguladas de uma forma parecida, e S3 menor grau e S4 com uma série de dispensas. Para o sandbox não se aplica nada disso. Para o sandbox eu tenho um outro regramento específico que é para o sandbox, para essas seguradoras que
estão dentro desse experimento e que operam durante este período experimental e que são naturalmente classificadas como insurtechs, né? E aí, terminado esse período, ou antes mesmo, a gente teve até recentemente um exemplo de mercado de a primeira, né, seguradora que tinha sido aprovada no regime de sandbox e que, na sequência, pouco tempo depois, muito antes do prazo de término, obteve aí a classificação para atuar como seguradora propriamente dita, numa segmentação menor, obviamente, mas o que a gente tem, então, é que dentro desse período de sandbox, a seguradora ela pode efetivamente migrar a carteira ou até mesmo obter, então, a licença definitiva para operar como seguradora, ou vai encerrar as atividades, e aí tem uma série de regras referentes a esse encerramento, inclusive relacionado aos ramos que pode operar, relacionado a volume de prêmio, valores envolvidos, né? Tudo isso para garantia da pulverização do sistema, enfim, dos riscos, né, que estão sendo assumidos, toda essa classificação. Então, quando a gente fala de insurtech, é bom efetivamente ter em mente esses grandes modelos. E aí, por que isso é bom? Ora, isso é uma inovação efetivamente importante. Eu até me lembro, uma vez estava num evento um pouco antes da pandemia, quando falaram de sandbox, o pessoal se olhava assim no evento, sand o quê, né? Como? Né? Se tinha ali E a SUSEP aqui foi pioneira, né? A gente foi antes, tivemos os editais de seguradoras aprovadas até antes do sandbox que aconteceu no mercado bancário. Então, quer dizer, a gente teve aqui realmente um modelo super interessante, né? Tem também em outros países, mas acho que o Brasil aqui foi realmente um pioneiro nesse ponto. E essa contribuição, ela vem muito para agregar para o próprio segurado, então atingindo aí algumas questões que antes não existiam, e eu acho que é importante para puxar as demais no que se refere a, olha, vamos fazer diferente, né? Isso está acontecendo assim, aquela ideia, então é óbvio que quando a gente vê algo que é diferente, isso puxa o mercado tradicional a inovar também. E aí melhora para todo mundo, melhora a concorrência e quem é beneficiado aqui, certamente, não apenas os novos players e as oportunidades que tem para os players que estão entrando, mas também para o próprio segurado que está recebendo aí uma gama muito grande de oportunidades propriamente dita, em termos de escolha, inclusive com relação aos produtos, aos players que pode ter, né, e receber com relação a isso. Então, acho que é bastante positivo quando a gente olha para essas mudanças e para essa criação de novos players que estão aí acontecendo cada vez mais, né? Isso tudo, né? Eles estão olhando, falando assim, poxa, mas tá tudo bem, né? A SUSEP agora ela tá tão legal, não tem mais penalidade. Como é que tá a questão de fiscalização, né? Não vamos nos iludir, né? Como eu falei no começo da aula, a gente tem aí normas aqui referente a tudo, de ponta a ponta. Então, tem a liberdade de um lado com relação a produtos, obviamente, canal de distribuição, mas tem uma preocupação muito grande, que é a preocupação efetiva para garantia de solvência. Então, eu tenho todo um arcabouço relacionado a regime prudencial, a própria questão de segmentação das seguradoras, né, que é bastante importante no que se refere a isso, e, é claro, com relação à penalidade e mudança no processo administrativo sancionador, né? Então, existem aqui mudanças com relação às faixas de penalidades que antes eram aplicadas. Então, se a gente olhar, critérios continuam, obviamente, sendo ali, até por força de lei, a questão de multa até R$1 milhão, então isso não dá para mudar, porque está efetivamente na legislação, né, federal, então esse valor ele não consegue, ele não é alterado por norma infralegal, mas os critérios mínimos e máximos de multa, eles acabam sendo maiores, se a gente olhar e fazer um depara da norma anterior para a norma atual, né? Então,
A gente tinha, assim, só para dar alguns exemplos, a questão ali de emissão de apólice, certificado, bilhete, documento relativo a seguro em desacordo com a legislação. Antes, tinha uma faixa de 10 mil de multa até 500 mil, ela passou de 30 para 1 milhão, então passou para o patamar máximo, né? Quando aquela regra clássica que a gente tem de estipulação, que qualquer alteração durante a vigência da pólice que implique em ônus para o segurado, que não tenha prévia expressa anuência de 3/4, 75% do grupo segurado, a multa, antes ela era de 20 a 800 mil, e hoje o valor também mudou, então ele passa a ter um valor mínimo de 60 mil e o valor máximo de 1 milhão. Né? Questão de controles internos, que é super importante, que a gente até vai falar um pouco mais para frente da 416, que é uma regra que está dando o que falar, né? A gente fala que é a regra da criação de empregos, inclusive, que tem um monte de diretoria ali, gestor, enfim. Essa regra, ela tinha ali um patamar mínimo de 20 a 100 mil e passou de 60 a 700 mil reais. Então, quer dizer, e a própria norma geralzona, né? Que eu sempre brinco e falo assim, olha, se você for ali na norma de penalidade, não encontrar uma penalidade específica para aquela irregularidade, você vai para aquela geral. Sempre vai se enquadrar que é aquela penalidade geral que diz assim, olha, atuar em desacordo com as normas legais ou de regulação que disciplinam as operações e atividades de seguros, previdência, resseguro ou estipulação, a gente tinha um patamar antes de multa que era de 15 a 30 mil e passou de 45 mil a 500 mil. Então, a gente percebe que houve também essa preocupação do regulador no que se refere a um aumento expressivo desses critérios de valores mínimos e máximos para cada tipo específico de penalidade. Apesar disso, houve também uma preocupação com relação à possibilidade, né, em que caso que esse processo administrativo sancionador vai ser instaurado, quando que pode ser dispensada a instauração desse processo administrativo sancionador para possibilitar efetivamente que as seguradoras não sejam punidas num primeiro momento, mas que elas possam ter ali a oportunidade de reparar aquela situação. Né? A gente também teve o processo para reparação de apontamento, que substitui a tabela de deficiência. Então, tem aí várias questões referentes ao próprio plano de ação, né? Ou seja, quando a SUSEP identifica alguma situação que não está correta, que pode gerar uma penalidade, a supervisionada tem a chance ali de, então, promover um plano de ação antes mesmo dessa instauração efetivamente, em algumas situações, da instauração do processo administrativo sancionador. Então, existe aqui uma série de regras, né, referente a esse momento, também com relação às penalidades propriamente ditas. Então, como eu falei, pegou aí a inovação de ponta a ponta, então vale a pena, né, assim, se alguém ficou fora antes da pandemia, viajou, falou, vou passar a pandemia em outro lugar, não acompanhou a SUSEP e volta, é um setor totalmente diferente. Todas as regras praticamente foram aí alteradas, né? Os conceitos, os fundamentos, obviamente, permanecem, mas exige aí um estudo, um esforço grande, inclusive, como eu falei, do próprio regulador, porque não é só colocar a norma para rodar, mas é como essa norma vai ser aplicada, né? Inclusive, eu não sei quantos de vocês acompanham o processo administrativo sancionador, mas a gente tem um processo administrativo sancionador que começa com a primeira instância na SUSEP e depois vai para a segunda instância, que é o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, que também tem sido muito técnico nas suas decisões, né? Tem firmado ali jurisprudência, um olhar atento, julgado de forma muito rápida esses processos, e também editando súmulas, inclusive. Então, aquelas chuvas de fiscalização em diretor, questões relacionadas à FIP, né, ao formulário de informações periódicas. Então, hoje existem também
súmulas nesse âmbito que acho que fizeram parte aí desse processo evolutivo, desse processo todo que a gente verifica também no âmbito de penalidades. Aliás, eu recomendo para vocês, não sei quantos já acompanharam, mas as sessões são públicas, né? E por conta da pandemia começaram a acontecer de forma virtual, e pós-pandemia vão ser mantidas de forma virtual, e as sessões são transmitidas no canal ali do Conselho, então tem a transmissão pública, se vocês entrarem, tem ali o link, elas sempre acontecem ali na última semana do mês, 2 dias de sessão, 2 dias intensos, né? Até brinco que é uma maratona para acompanhar, porque imagina ali para os conselheiros que estão ali julgando, que são muitos processos em pauta, mas é um dia realmente de muito aprendizado, em que as matérias são efetivamente discutidas. Então, acho que vale a pena acompanhar, especialmente para quem nunca viu, acho que é bastante interessante, um aprendizado muito legal de vocês acompanharem essas sessões, né? Vale a pena ver como funciona nessa linha de transparência, de liberdade, porque antes ficava lá no Rio, então você tinha que ir lá, tinha que assistir, era mais difícil o acesso. E hoje no virtual é muito bacana, as sessões estão aí, estão gravadas, é um aprendizado muito legal, eu realmente recomendo quem tiver a oportunidade de acompanhar, caso nunca tenha acompanhado. Além de tudo isso, a gente vê uma série de outras mudanças relevantes acontecendo, né? Então, como eu já havia comentado, a questão das segmentações das supervisionadas, questões de solvência e liquidez, então todas as regras referentes à solvência e liquidez também sofreram modificações até para compatibilizar com a questão da segmentação da supervisionada, né? Então, eu tenho valores até de capital mínimo para operar, formas que são esperadas e que são postas pelo regulador de acordo com o segmento dessas supervisionadas, aquelas questões a gente está falando de processo administrativo sancionador, reclamação de consumidor, antes eu tinha processos administrativos sancionadores que começavam, por exemplo, com uma denúncia do consumidor perante a SUSEP. Hoje a gente tem uma plataforma, é um pouco diferente a forma, a gente tem a possibilidade ali de uma compatibilização com a questão de consumidor.gov, então isso também é bastante interessante. Hoje, existe, nessa linha do regulador mais próximo, efetivamente, do setor, a gente tem mais efetivo, que é o mais importante. Não existe mais, né? Isso até facilita muito para os advogados, porque antes você vinha alguém de fora, uma empresa estrangeira, com interesse em fazer negócios aqui no Brasil, e aí perguntava, mas qual o tempo que o regulador demora? Ora, a gente ficava naquela situação, muitas vezes desconfortável, né? Utilizava o tempo médio da experiência das operações, dos casos que cada profissional tinha, mas a gente não tinha ali cravado um prazo máximo do regulador. Hoje, existe ali um normativo que trata dos principais prazos máximos que o regulador vai efetivamente cumprir com relação a cada pedido, a cada tipo de processo. Então, isso traz uma segurança jurídica muito grande, né? E propicia, obviamente, o investimento, esse player que está fora de vir, e acho que isso muda um pouco a visão de falar, mas a SUSEP tem exigências. Tem exigência, tem, assim como outros órgãos, mas a gente tem hoje um regulador mais efetivo, mais aberto, e com prazos mais definidos. Então, no máximo, você tem aquele prazo ali que está na norma, né? Lógico, você pode ter uma exigência, isso pode se prolongar, mas você sabe que tem um prazo máximo para o seu pedido ser analisado. E a gente verifica cada vez mais a agilidade do regulador no que se refere a isso, que é muito positivo, né? Quando a gente fala de resseguro, e aí vocês sabem, né? A gente tem 3 tipos de ressegurador para atuar no país. Então, a gente tem o local, que é muito semelhante em termos de supervisão e regulamentação com uma seguradora, o ressegurador admitido e o ressegurador eventual por força de lei.
Na norma infralegal, a gente tinha uma série de divisões referentes ao ressegurador admitido e eventual, que são empresas estrangeiras, e aí existiam algumas vantagens em ser um admitido, em ser um eventual. E aí a SUSEP virou um pouco isso, igualou os requisitos do admitido e do eventual no que se refere à solvência, patrimônio líquido, aliás, a rating, a patrimônio líquido, e aí trazendo até a diminuição do custo do admitido na medida em que é possível terceirizar, por exemplo, um escritório de representação. Então, isso fez com que alguns resseguradores que operavam na forma admitida obtivessem, então, alteração de registro para operar enquanto um ressegurador eventual, né? Isso junto até com uma norma, uma mudança legislativa no que se refere à cessão de resseguro, aumentando também o percentual que os resseguradores eventuais podem absorver no período do ano. Então, tudo isso veio com uma mudança também no que se refere aí a resseguro, propriamente dito, e aí quando a gente muda o resseguro, é óbvio que se interfere na cobertura no próprio risco de seguro. Questão de contratação de seguro no exterior também é uma matéria que está lá prevista em lei, né? Então, a gente tem algumas hipóteses restritas da possibilidade de contratação de seguro no exterior. E para que essas hipóteses restritas de contratação de seguro no exterior, isso não é novidade, está lá na Lei Complementar 126 de 2007, sejam colocadas, essa contratação de seguro no exterior, ela é feita antes, na norma infralegal, tinha lá um regramento de ter 10 negativas quando fosse uma das hipóteses legais, e hoje diminuiu isso para 5. Então, quer dizer, também há uma flexibilização quanto a isso, né? Muito embora essa flexibilização também esteja inserida num contexto no qual, quando era permitido porque não havia cobertura, é porque a gente não tinha nenhuma. Então, na verdade, é difícil também, eu consegui 5, mas na verdade eu tinha mais uma. Não, então também veio um pouco condizente com essa realidade que já existia em termos de quantidade, mas a gente percebe aqui também que é mais uma vez, né, o regulador atento a esse momento, atento a essas mudanças, e aí trazendo para as regras algo que está mais próximo dessa realidade. Então, tem bastante coisa acontecendo, bastante inovação. Junto com tudo isso, tem 2 pontos aqui também muito relevantes, de profundas alterações referentes a controles internos, gestão de risco e auditoria, que é a Resolução 416 de 2021, e as novas regras referentes a controle societário, autorização para funcionamento de supervisionadas, que é a 422 de 2021. Então, vejam vocês que uma série aqui realmente de mudanças e que englobam ali de ponta a ponta mesmo, né, no que se refere a essas alterações. A 416 realmente é uma mudança de paradigma, né, porque a gente tem aí essa questão efetiva de uma norma que entrou em vigor agora, no começo desse ano, e que estabeleceu, tem um prazo de adaptação, obviamente, mas que estabeleceu essas diretrizes relacionadas tanto para atividade de auditoria interna, sistema de controles internos, essa estrutura de gestão de risco de corretora de seguros também, né? Então, eu tenho aqui não apenas as seguradoras, os resseguradores, mas eu tenho também uma necessidade de adaptação por parte das corretoras de seguros das maiores, né? Aquelas que tiverem um faturamento bruto anual igual ou superior a 12 milhões. Muito embora eu também já tenha ouvido de algumas corretoras falando assim, não é tanto assim, né? 12 milhões seria 1 milhão por mês, não é tanto assim para o custo regulatório de implementação disso, preocupadas aí com esse custo regulatório de implementação disso, à luz do próprio valor envolvido, né? Mas a SUSEP tem esse critério que é o mesmo que ela utiliza, inclusive, para fins de PLDFT, essa questão dos 12 milhões. Então, essa regra, ela reflete esse alinhamento, né, dessa necessidade da nossa regulamentação às melhores práticas regulatórias que são, obviamente, desenvolvidas aí globalmente, né?
a gente já tinha, de certo modo, essa estrutura de governança corporativa tratada nas normas, né, referentes ao passado, que também foram revogadas, mas que hoje estão dirimidas em outras regras. Então, a 321 de 2015 tratava disso, a 517 de 2015 tratava disso. Mas aí, a 416, embora ela já tivesse ali, né, a gente já tivesse, de algum modo, a questão de auditoria interna, os sistemas de controles internos, a estrutura de gestão de risco englobada nessas outras regras, e já implementadas, né, cumpridas antes mesmo dessa 416, a gente não tinha uma questão consolidada especificamente que tratasse de gestão de risco. E aí veio a 416 estabelecendo algumas regras referentes a isso, justamente trazendo uma estrutura de gestão de risco integrada, né? Ou seja, trazendo ali, segregando essas atividades de auditoria interna, né? E trazendo uma importante segregação por segmento, ou seja, existem algumas regras que as seguradoras enquadradas em S1 devem cumprir, S1, S2, S3 e S4 não, né? A questão do diretor e a importância e a independência do diretor de controles internos, né? Algo que que veio chancelado pela regra, ou seja, para que ele não tenha uma acumulação de função de gestão. Então, existe aí uma série de questões que permeiam, então, a 416, que está sendo, inclusive, objeto aí de vários questionamentos, até porque a gente teve o prazo recente para a nomeação desse diretor de controles internos, inclusive. E a 422, que veio com muito bons olhos revogar a 330, que era a regra que tratava de questões societárias, né? Trazendo algumas inovações ali relacionadas a processos de controle societário. Então, por exemplo, trazendo a possibilidade de um controle societário ser pulverizado, né? A possibilidade de comercialização de ações em bolsa, né? A possibilidade de eu ter um controlador holding ou fundo de investimento internacional, desde que eles cumpram com regra de governança e lavagem de dinheiro, né? Então, isso até veio muito um pouco da experiência trazida ali dentro do sandbox, trazida dentro de algumas insurtechs que foram surgindo com estruturas diferentes de investimento. Então, o regulador também ficou atento para isso, né? Atento para atrair esses investimentos, atento para atrair essa possibilidade de gestão propriamente dita. Então, toda essa questão inclusive da flexibilização do objeto social, a gente sabe que quem pode deter participação societária direta em seguradora precisa ter um objeto social específico para atuar em supervisionada, mas aí veio a norma e disse, olha, você pode abrir um pouco esse objeto, mas desde que contempla atividades correlatas, né? E aí tem até uma discussão do que seria essa atividade correlata, porque a gente ainda não tem um case referente ao que seria essa atividade correlata, né? Então, quer dizer, tem uma série aí de eliminação de exigência relacionada a evento que a SUSEP considera como de baixo risco, a introdução obrigatória quando você precisa constituir uma seguradora ou promover alguma alteração que dependa de autorização prévia da SUSEP, como é o caso, por exemplo, de uma alteração de controle societário, uma obrigatoriedade de ter uma apresentação técnica desse projeto, para que a SUSEP possa avaliar, ou seja, sendo uma oportunidade inicial para debater com a equipe técnica da SUSEP, né, o que sana eventuais inconsistências, pode tornar mais célere essa tramitação do processo, e a SUSEP está super rápida, né, ela tem respondido rapidamente a esse tipo de pedido. A questão até de capacitação técnica, né, do próprio interessado, então trazendo ali algumas regras para capacitação técnica de pessoas que vão ocupar cargos, sem deixar de considerar todas aquelas hipóteses já conhecidas e divididas daquilo que precisa ser levado à autorização prévia da SUSEP, daquilo que precisa ser homologado pela SUSEP, que não depende de autorização prévia, né? Mas que traz aí, então, uma grande
oportunidade e modificação com relação à norma que existia antigamente. Então, a norma é nova, né? A própria SUSEP também está olhando para as primeiras operações, digamos assim, sob o manto da nova regra, né? Na medida em que ela é recente, né? Então não aconteceu ainda tanta coisa com base aí na nova regra, mas que a gente também vê com bons olhos no que se refere a todo esse processo normativo. Então, como vocês viram, né, e é difícil, um desafio aqui falar em 2 horas de inovações regulatórias, mas eu tentei trazer aqui para vocês, de fato, um overview, né, perdão, de tudo das principais, de tudo não, porque não seria possível, mas pelo menos um overview das principais alterações que a gente teve nos últimos 2 anos, de ponta a ponta, como eu falei. E aí a ideia das próximas aulas é tratar um pouco especificamente de algumas dessas alterações com alguma maior profundidade. E aí a gente ainda não tem, né, o plano de regulação de 23, então aquele gostinho do que vem por aí em 2023, a gente ainda não tem, né, o plano de regulação, mas a gente espera que seja um ano de bastante consolidação, que tenha aí muita coisa acontecendo com relação a essas regras que foram postas, com as normas que ainda estão em consulta e que vão, né? Acho que para resseguro vai ter bastante mudança para o ano que vem, então acho que vai ser uma perna aí importante com relação a isso, né? E até já antecipando algumas das questões que a gente acredita que venham para o ano que vem, porque já foram publicadas nesse ano, mas que ainda dependem de alguma regulamentação. E aí eu queria trazer para vocês a lei, né, 14.430 de 2022, que é a lei conhecida como a lei de securitização. Essa lei, ela foi publicada em agosto, tá? Então ela já está em vigor, né? Ela veio fruto de uma medida provisória que até é curioso, porque a medida provisória ela se justifica como um caráter de urgência e na exposição de motivos, uma das questões que estava colocada ali com relação à urgência da medida era justamente a necessidade imediata de possibilitar a capacitação de recursos, inclusive em âmbito internacional, para possibilitar o mercado segurador do Brasil cobrir eventos de grandes riscos e de maior complexidade, que hoje não estão cobertos de forma satisfatória pelo sistema, né? E ela traz ali 3 blocos temáticos, né? Um deles que é atinente ao nosso setor, que é a letra de risco de seguro, que é um instrumento que vai ser colocado, né, por meio de sociedade seguradora de propósito específico, que era o antes conhecido como ILS, que era o Insurance Linked Securities, né, que estava ali regulamentado na Resolução 396 de 2020, mas que passou depois de um determinado, então, dessa nova legislação, a ter uma nova nomenclatura e que certamente a 396 vai precisar ser modificada com relação a isso. O segundo grande bloco, que não se não se relaciona, e aí leva o nome da lei, mas que não tem ali propriamente uma relação com seguros, que são as regras gerais aplicáveis à securitização, perdão, de direitos creditórios, emissão de certificados de recebíveis, né? E um terceiro grande bloco que certamente vai dar muito o que falar para o ano que vem, que é toda a parte referente às mudanças na legislação aplicável ao exercício da profissão de corretor de seguros, né? Essa lei, ela é bastante positiva, ela objetiva realmente o desenvolvimento do nosso setor de seguros, na medida em que esse instrumento, essa letra de risco de seguro, ela vem como uma alternativa, né? Então, muito se discute nessa legislação sobre, mas será que essa legislação não está indo além, né? Não está criando um novo tipo de resseguro? Não, na verdade, ela é uma alternativa ao resseguro, né? Além disso, ela propicia o desenvolvimento do próprio mercado de capitais para que haja, então, uma maior diversidade, né, de investimentos propriamente dito.
Então, esse instrumento, ele foi inspirado no mercado internacional, ele já existe no mercado internacional. Hoje, está previsto nessa legislação justamente para pulverizar os riscos de sinistro no mercado de capital. E essa letra de risco de seguro, ela vem como instrumento para pulverização do risco ao lado do resseguro. Tem inúmeros desafios, né? A começar pelo próprio nome, porque a gente tinha, como eu falei, a resolução 396 de 2020, e aí eu tinha o ILS, e esse instrumento ele seria pelo ressegurador de propósito exclusivo, e aqui a legislação ela fala em letra de risco de seguro por uma sociedade seguradora de propósito específico, ou seja, ela deixa muito clara a questão da dual license aqui, com relação a uma seguradora, né? E ela trata, inclusive, que essa seguradora ela vai precisar, ela vai ter ali uma regulamentação, então ela vai ter até taxa de fiscalização comparada com as seguradoras de danos, e a gente tem uma série de desafios do próprio instrumento em si, né, na medida em que essa pulverização do risco, o retorno do investidor, ele vai depender muito da materialização ou não desses sinistros acontecerem, e obviamente esse investidor vai precisar ser aí qualificado. E por que eu falei que é para o ano que vem? Porque, olha, esse ano a gente tem eleição, a gente está aqui em setembro, né? Acho pouco provável que a gente consiga ter ainda esse ano uma regra rodando, porque a gente ainda precisaria passar por consulta pública e ter a publicação de norma. E aí precisa de regulamentação, não apenas por parte do Conselho Nacional de Seguros Privados, mas também por parte de CVM, né, e própria questão de Conselho Monetário Nacional. Então, só para vocês terem uma ideia, no âmbito do Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho vai precisar estabelecer diretrizes e normas referentes aos como vão ser esses contratos de aceitação de risco por essa sociedade de propósito específico, vai precisar regulamentar limite, vai precisar regulamentar restrição, vai precisar regulamentar como é que essa sociedade seguradora de propósito específico vai ser constituída, né? Os requisitos prudenciais, a questão de demonstração financeira, esses aspectos todos relacionados à operacionalização desse instrumento. Então, realmente acho que a gente tem aí uma série de desafios com relação até com o apetite, né, de quem efetivamente vai ter interesse na utilização desse instrumento para o investidor propriamente dito, mas antes a gente precisa necessariamente regulamentar. Então, eu imagino que a gente tem aí um futuro disso tudo para 2023 propriamente dito. E, além disso, né, as mudanças que foram também implementadas pela lei da securitização no que se refere à legislação aplicável ao exercício da profissão de corretor de seguros. E aí, só para vocês saberem, sabe aquela famosa legislação que você vê com o nome de lei de securitização? Acha que não alterou nada e, de repente, quando vai ver, tem alterações importantes na lei de corretor de seguros, no decreto 7366, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, né? No que se refere especificamente a esse capítulo da legislação, essas alterações elas vão passar a viger a partir de 1º de janeiro de 2023, tá? Tem alguns dispositivos que foram vetados e eles foram vetados e voltam para o Congresso Nacional, e aí o Congresso Nacional precisa, então, avaliar, né, como isso vai prosseguir ou não. Mas aí o que tem aqui de novidade é a chancela da possibilidade das entidades autorreguladoras de corretora de seguros, né, de corretagem. Isso já existia, mas a autorregulação ela sempre foi muito questionada, né, difícil de sair. Então, a gente sempre teve lá aquelas discussões de Bracor, enfim. Acho que agora, com a legislação, a tendência para o próximo ano é que isso seja desenvolvido, né? Então, na medida em que a legislação traz de volta, então fala, olha, essa autorregulação vai ser definida pelo CNSP, portanto, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, e aí, no passado, eu não sei se vocês vão se lembrar, tivemos algumas normas colocadas em consulta pública pela SUSEP que tratavam da autorregulação e depois acabaram ali adormecidas, então acredito que todo esse momento, por conta dessa legislação, deve voltar para 2023, acredito que seja uma tendência com relação a isso, né?
as questões de penalidade que o corretor está sujeito ali, continuará sujeito, obviamente, a essas penalidades que já existiam, né, e que já estavam na regra, mas com uma competência clara, que pode ser na forma definida ali, inclusive no âmbito da autorregulamentação. E talvez aqui o maior destaque dessas mudanças esteja no que se refere às atribuições expressas do corretor de seguros, né? Como vocês sabem, o corretor de seguros é um player que já tinha, de certo modo, na operação do dia a dia, uma obrigação que vai além, né, da intermediação em si. Então, a gente até brinca, fala, poxa, o bom corretor, ele não é apenas o corretor que atua na intermediação e ponto. Ele é o corretor que vai ali de ponta a ponta, ele é o corretor que depois vai ajudar numa regulação de sinistro, enfim. E essa legislação, ela coloca de forma expressa algumas atribuições do corretor que traz, então, a obrigatoriedade, né? Se antes a gente falava do bom corretor que vai além da intermediação, agora não é o bom corretor, é o corretor. Qualquer corretor tem obrigação de. Então, a norma traz algumas obrigações do corretor, entre elas, identificação do risco, do interesse que você pretende garantir, até aí tudo bem, né? Era algo que está ali na intermediação. Recomendação de providências que permitam a obtenção da garantia do seguro, e aí a gente tem uma série de discussões com relação a essa responsabilidade em si do corretor, identificação e recomendação da modalidade de seguro que melhor atenda às necessidades, tudo bem, mas aí a gente entra numa outra seara, identificação e recomendação da seguradora, né? Então não é só da cobertura. O corretor, ele manda as cotações e ele fala, olha, eu recomendo que você contrate a cobertura A, B, né? O alto, que é o mais popular. Olha, poxa, paga uma franquia maior, não vai pagar a franquia reduzida. Aumenta a sua cobertura de RCFV, né? Mas agora não. Pela legislação, eu tenho ali uma obrigatoriedade do corretor recomendar a seguradora. Então, ele não vai só mandar a cotação, né? Então, acho que essa é uma mudança aqui relevante que está aqui na regra, né? Claro que na hora da cotação você pode. Então, quer dizer, não necessariamente a mais barata. Eu vou falar, olha, talvez essa seguradora aqui ela regule melhor, né? Então, vai caber aqui ao regulador, ao corretor, tratar e trazer essa recomendação. A norma, a lei, ela também menciona que é uma responsabilidade do corretor trazer e conceder assistência ao segurado durante a execução e vigência de todo o contrato, né? Inclusive ao beneficiário por ocasião da regulação e da liquidação. Então, quer dizer, não é mais só o corretor que é bom corretor e vai ajudar na regulação. O corretor vai ter essa obrigação natural de ajudar na regulação também, né? Por expressa obrigação legal. Então, está chancelando aqui algumas questões que antes eram vistas na prática, mas que às vezes ficavam limitadas à própria intermediação em si. E aí, como é que isso vai conviver até, né? Foi o que eu estava falando antes, quando a gente olha para a figura do MJ, o MJ também ajuda na regulação. Então, você pode ter dois players ali atuando juntos no momento da regulação, por exemplo. Assistência ao segurado na renovação, preservação de garantia do seu interesse, né? Então, tem aí todo esse bloco referente a obrigações do corretor, a questão de habilitação do corretor, que passa também por uma questão de SUSEP ou autorreguladora do mercado, então, quer dizer, diz que esse registro do corretor ele vai ser expedido pela SUSEP ou pela entidade autorreguladora, o que é também uma modificação, né? Porque hoje não tem esse ou, a gente tem a SUSEP e existe a autorreguladora que você poderia se filiar ou não. Aqui a legislação traz essa possibilidade, então, desse registro ser feito não apenas na SUSEP. Esse registro pode ser feito na entidade reguladora, isso seria válido nos termos da lei, né? Então, a gente tem aí uma mudança substancial com relação ao registro do corretor de seguro, e inclusive tem ali uma regra de transição dizendo que os corretores já registrados perante a SUSEP por ocasião da entrada em vigor dessa lei podem continuar a exercer atividade, né? Então, quer dizer, com o tempo, possivelmente os corretores vão preferir fazer o cadastro na entidade autorreguladora, que serão aquelas de acordo com as regras do CNSP,
mas isso sai ali do manto da SUSEP. Então, vejam que é uma mudança bastante substancial ao que nós conhecemos hoje, né? E aí existem também, no final da lei, sabe aquela parte que ninguém olha da lei, que tem assim, ficam também revogados os seguintes dispositivos. E aí, óbvio, na correria do dia a dia, ninguém vai ficar ali olhando, qual que é esse dispositivo? Deixa eu ir para a lei tal, não tem aquela referência cruzada do Depara de você clicar no link e ir. Mas se você parar para ler, vocês vão ver que tem inúmeras ali disposições revogadas e que são, sim, importantes para o nosso setor. Exemplo, supressão da vedação de obtenção de nova habilitação como corretor, né, na hipótese desse corretor ter tido a habilitação cassada, e talvez, na minha visão, a principal delas, a supressão da previsão de que a comissão de corretagem, no caso de venda direta, seja recolhida ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro, administrado pela Funenseg. Então, a gente percebe sempre, tradicionalmente, a comissão de corretagem é obrigatória. E, caso não haja um corretor, ela é devida para o Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro. Se cai esse dispositivo, mas a comissão de corretagem continua sendo obrigatória, porém, não tem para onde recolher, qual que é o efeito prático disso, né? Então, acho que essa é uma das discussões que a gente vai enfrentar em 2023, né, quando até que o Congresso também verifique a questão dos dispositivos vetados, né, no sentido de obrigatoriedade de corretagem de seguros sem intervenção do corretor, que também, falando de venda direta, também teve um veto nesse sentido, né, a questão da revogação dessa obrigatoriedade de comissão, que acabou, na minha visão, também gerando um certo conflito. Então, acho que a gente vai ainda acompanhar nesse ano o próprio Congresso, mas por conta até de eleições, talvez não saia esse prazo aí de verificação disso no Congresso, mas certamente, quando a lei entrar em vigor em janeiro de 23, no que se refere a corretor, para o ano que vem, com certeza, a gente precisa aí de uma série de regras no âmbito SUSEP que tratem especificamente desses pontos referentes ao corretor de seguros que foram mudados, né, modificados, então, pela lei de securitização, e que eu tenho ouvido pouco sobre isso, para ser sincera. Acho que tem tanta coisa acontecendo e isso, né, a gente ainda está em setembro, o pessoal está esperando talvez um pouquinho aí para deixar, mas é um tema aqui que eu destaco, que é um tema de suma relevância, tendo em vista a participação dos corretores aqui no nosso setor. Bom, pessoal, cumprindo, então, aqui o nosso prazo, né, regulamentar, sabendo aqui dos compromissos de todos, com isso eu encerro. Deixo aqui meus contatos, tá? E-mail, LinkedIn, fiquem à vontade depois para me contatar. Espero que tenha sido útil. E, com certeza, as demais aulas, a gente vai, então, aprofundar alguns dos temas, né, que fizeram parte dessa regulamentação, desse movimento de inovação por parte do regulador, mas espero que a aula de hoje tenha ajudado para que vocês tenham, então, compreendido esse arcabouço regulatório que se insere, então, essas inovações regulatórias no nosso setor de seguros e resseguros. E fico aqui, deixo esses 4 minutinhos restantes, caso alguém tenha algum comentário, alguma dúvida, queira comentar, então, alguma coisa. Vou até interromper o compartilhamento, porque daí fica mais fácil para eu conseguir ver quem é que está com a mãozinha levantada, tá bom? Deixa eu abrir aqui a fila. Olha, eu acho que eu estou com um pouquinho de problema aqui para identificar quem está com a mão levantada. Luísa, você está com a mão levantada? Tô sim, tô com a mão levantada. Bom dia, Bárbara, tudo Tudo bem? bem, Luísa? Tudo bem. Eu havia mandado uma perguntinha no chat enquanto você estava tecendo alguns comentários. Luísa, não te escuto. Tá me ouvindo? Será que você levantou a mão sem querer? Não. Pode ser, né? Bom, se quiser comunicar pelo chat, fico aqui à disposição. Bom, pessoal, fica então um convite, participem das próximas aulas, né? E como eu falei, dia 15 eu não conseguirei estar, mas aí em algumas da próxima semana eu passo aqui também para dar um alô para vocês, para comentar aí algumas questões, e espero que façam um ótimo proveito do curso, e fico aqui então à disposição nesses minutos finais, caso alguém tenha alguma dúvida.
tá gravada a aula e fico aqui à disposição caso queiram me contatar em momento futuro, tá bom? Foi um prazer, obrigada. Vi aqui alguns nominhos conhecidos, sempre bom, e até uma próxima. Boa semana.